perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Eu vou compartilhar com você nesse instante de uma mensagem com o seguinte tema: passando por Samaria. A minha referência que eu vou usar para esta mensagem está no Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos nesse momento, depois continuaremos usando outros versículos nesse mesmo capítulo. Assim está escrito: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Até aí nesse momento. Uma das recomendações de Jesus, quando ele iniciou seu ministério, disse aos seus discípulos o seguinte: até parece contraditório, aquele que veio para salvar o mundo, se dirige aos seus discípulos e diz: vocês podem caminhar, transitar por qualquer lugar, menos em Samaria. Aquele que veio para salvar o mundo e disse que para ir até os confins da terra é uma recomendação missionária, mas ele deixou bem claro que não passasse em Samaria. Por que esta recomendação de não passar em Samaria? E agora, um tempo depois, Jesus, está escrito aqui no verso número 4, era necessário passar por Samaria. Preste atenção em alguns detalhes importantes. Imagine a cena. Da Judéia para a Galiléia, está escrito, era necessário passar por Samaria. Mas esse necessário não é o necessário geográfico. Até porque de Judéia para Samaria passava em volta do mar. Não tinha nada a ver de ter que passar por dentro da cidade de Samaria. Essa questão geográfica não era uma questão necessária, era necessária. Os judeus não se comunicavam de hipótese alguma com os samaritanos. Para vocês terem uma ideia, se porventura um judeu cruzasse com um samaritano na rua, as ofensas de um para o outro eram tão graves, nesse nível, para você sentir o nível mais baixo. Um se dirigia para o outro e dizia: sua mãe é uma cachorra. O outro se dirigia dizendo: a sua mãe é uma vaca. Era um absurdo a divergência que existia entre os samaritanos e os judeus, embora os samaritanos eram judeus. Mas não vamos entrar nesse mérito agora teológico, vamos entrar na questão dos fatos. Então imagine a cena, por vários anos, Jesus, quando passava aqui, isso era um trânsito quase que diário dele, e como está escrito, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e está escrito no verso 3, outra vez. Esse trânsito dele era normal, tanto de Jesus como dos judeus. Mas um determinado dia, ele precisou ir da Judéia para a Galiléia e está escrito, era necessário passar por Samaria. O que era Samaria? O que representa Samaria? Samaria era para ser evitada pelos judeus. Ela é a terra dos divergentes. Era aquilo que os judeus tinham que evitar de todo jeito. Não tinha comunhão, não tinha relação nenhuma. Agora imagine, Jesus várias vezes, tanto indo da Judéia para a Galiléia ou da Galiléia para a Judéia, evitava Samaria. Mas um dia não teve jeito, ele teve que passar por Samaria. O que Jesus fez então? Ele chama os discípulos e diz o seguinte, se aproximando, indo da Judéia para a Galiléia, ao chegar próximo de Samaria, ele chama os discípulos e diz o seguinte,
vão à cidade comprar comida. Bom, vamos pensar. Ele não estava com fome, vou provar até o final da mensagem, eu vou mostrar isso. Primeiro, não estava com fome. Segundo, 12 homens para comprar comida, os discípulos todos, para que isso? Por que então Jesus dispensou os discípulos quando ele precisava passar por Samaria? Qual foi o motivo, qual foi a razão, qual a intenção de Jesus mandar os discípulos comprarem comida para eles? Para ele e para os discípulos? Pelo fato seguinte: Samaria representava uma vergonha para os judeus. Jesus passou vários anos dizendo para os discípulos que não poderia passar por Samaria. Agora presta atenção. Chega um dia que Jesus tem que passar por dentro de Samaria. Segundo, conversar com uma mulher que já estava há 5 casamentos que não deu certo. Então, uma série de problemas. Passar por Samaria, conversar com a mulher. Terceiro, uma mulher samaritana. Quarto, sozinho em um poço. Era muito difícil os discípulos entenderem essa situação. O que Jesus fez então? Usou um artifício de mandar os discípulos comprarem comida. Porque ele precisava passar pelo momento aonde ele sempre disse que não deveria passar. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você que está me vendo e ouvindo: quando chegar a sua vez de você passar por Samaria, Samaria representa tudo aquilo que nós evitamos na nossa vida. Se porventura for hoje, ou você está passando por Samaria, faça como Jesus. Dispense todas as pessoas ao seu derredor. Como é que Jesus agora iria explicar para os discípulos que ele tinha que passar por Samaria? Os discípulos iam perguntar: mas você passou o tempo todo dizendo que era para evitar essa cidade. Inclusive nós passamos por volta dela, tanto indo para a Judéia ou voltando, indo para a Galiléia ou voltando. Agora o Senhor passa dentro de Samaria, você vai fazer o que lá? Imagine Jesus ter que explicar tudo isso. Não, agora eu tenho que passar por Samaria, agora eu tenho que conversar com a mulher. Com a mulher para quê? Não, e ainda mais, essa mulher já teve 5 maridos, não deu certo. Como evitar então de nós nos livrarmos de uma situação pior do que a que nós estamos passando? Dispense as pessoas que estão ao seu derredor. Jesus entendeu isso. Se esses discípulos forem comigo, eu vou ter que estar explicando para ele o que eu não sei, porque nem Jesus sabia. Aquilo era um propósito de Deus para alcançar uma samaritana. Você que está me vendo, ouça isto, por favor. Quando você estiver passando pelo momento difícil da sua vida, por um momento em que você não queria passar, mas tem que passar, isso chama-se Samaria. Está escrito no verso 4: era necessário passar por Samaria. Samaria representa tudo aquilo que nós evitamos, tudo aquilo que nós rejeitamos, tudo aquilo que nós não gostaríamos que acontecesse na nossa vida. É aquele trajeto na nossa vida que nós não gostaríamos de passar. Se porventura você está passando por Samaria, dispense todas as pessoas ao seu derredor. Se isole. Tire um tempo para ficar sozinho. Porque o problema maior não é o problema. É estar explicando para as pessoas, porque é sempre assim, né? Quando estamos passando por problemas, as pessoas ficam: mas por que você está passando por isso? Você disse que não poderia fazer isso, agora você está fazendo. Por que você está passando por essa situação? A resposta mais simples e lógica é esta: se eu soubesse que iria passar por isso, teria evitado. Eu só estou passando porque eu não sei por que eu entrei nesta. Então você, preste atenção, por favor. Quando chegar a sua vez de passar por Samaria, se isole, se esconda, desapareça. Você tem que entender isso. É muito difícil estar dando satisfação daquilo que não sabemos por que estamos passando. Foi isso que Jesus fez. Ele tinha que ficar sozinho. Ele não poderia ficar em volta das pessoas, porque ele iria participar de um grande questionamento. Então a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você: quando chegar a sua vez, em que for necessário você passar por Samaria, pelo momento difícil da sua vida, desapareça. Dispense todas as pessoas ao seu derredor.
porque você não consegue explicar o mal na sua vida. Você não consegue explicar uma situação difícil na sua vida. Como, por exemplo, vou dizer uma para não ficar apenas na sua imaginação. Mas você falou a vida toda que tinha que permanecer casado. Agora você se separou, você parecia que tinha uma família tão bonita. Por que acabou? Se você soubesse, tinha evitado. Você falou que é muito bom ser próspero. Você falou de coisas boas. Por que você está vivendo esta miséria, essa situação tão baixa? Se você soubesse, você não tinha falado isso. Não estaria passando por isso. Além da situação difícil em que você está passando, chama-se Samaria. Cuidado para não estar dando explicação para pessoas que não compete saber. Presta atenção. Então Jesus agora tinha que passar por aquilo que ele tentou a vida toda, conseguiu por muito tempo evitar, mas chegou um dia, não tem jeito. Hoje, segundo o plano, o propósito do Eterno, eu tenho que passar por esse momento difícil. E aí tinha que falar com uma mulher que já teve 5 maridos, já teve 5 maridos, ele chega para os discípulos, vão comprar comida, fica sozinho, ele entra no poço. Em Samaria, encosta no poço, e olha só o que acontece. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herança que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. Eu vou falar de algumas coisas que acontecem quando estamos no tempo de Samaria. A primeira coisa, a Bíblia diz, no verso 6, Jesus, pois, cansado do caminho. Samaria é aquele tempo da nossa vida que cansa. A expressão cansado no caminho significa o seguinte: numa medida, um exemplo de 1 quilômetro que você faz no tempo normal, você cansado, desanimado, você faz aquele 1 quilômetro o dobro. É aquela expressão assim: a minha vontade é de chutar tudo para cima, eu não aguento mais essa situação. Mas lá no seu íntimo você diz assim: eu vou dar mais uma chance, eu vou andar mais uma vez, mesmo cansado. Samaria é o tempo da nossa vida que nós cansamos. Deus sabe que você não tem medo de começar de novo. Deus sabe que você não tem medo de meter o pé e chutar tudo para cima. Mas você ainda não jogou tudo para cima. Não com medo do que vão falar, nem medo de ninguém. Mas é que lá dentro do seu íntimo, aonde o Espírito de Deus habita em você, você tem falado para Deus. E se não falou, fale isto: Deus, eu não tenho medo de nada. Para mim jogar tudo para cima e começar tudo de novo, eu não estou nem aí. Mas eu vou dar mais uma chance. Eu vou caminhar um pouco mais. Não por medo de nada, mas por amor ao teu nome. Sabe por que você não parou ainda? Sabe por que você não quebrou tudo? Não é porque você tem medo de ninguém, que você não tem medo de ninguém, de nada. Mas é porque você tem amor a Deus. Por isso que Deus está te fazendo caminhar. Acredite, Samaria é aquele tempo da nossa vida que nos cansa. Um casamento rotineiro cansa, uma amizade falsa cansa, uma vida medíocre cansa. Mas eu quero lhe dizer nesse momento, mesmo cansado, você está caminhando. Acredite, Samaria é um tempo de passagem, não é um tempo de residência. Não é um tempo de ficar, não é um tempo de parar. Imagine isso, Jesus cansou em Samaria. Você não encontra essa expressão que Jesus se cansava. Jesus trabalhava direto como carpinteiro, curava e fazia as campanhas, andava, peregrinava. Agora, passando por Samaria, ele cansa. Eu sei que você está cansado dessa situação, mas é porque você está passando por Samaria. A primeira coisa, Samaria é o momento da nossa vida que nos cansa, nos desanima, perdemos a motivação. A segunda coisa, cansado do caminho, se assentou-se, assim junto da fonte, e era quase a hora sexta. Verso de número 7. Veio, pois, uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Aí é interessante. Uma outra coisa que acontece somente quando estamos em Samaria. Sabe aquela coisa? Parece que quando a gente está para baixo, tudo desaba na nossa cabeça. Primeiro, cansa. Segundo, Jesus chega no poço, está lá uma mulher que já teve 5 maridos.
Jesus chega para aquela mulher e ele foi para socorrer ela. Você pode me dar água para beber? A mulher olha para Jesus, que coisa interessante isso. Como você pede água para mim para beber? Primeiro, você é judeu. Como pede água para mim que sou samaritana e mulher? Ainda mais, você não tem nem um copo para pegar água. Você não tem nem com que tirar água, como é que você quer água? A fonte de água viva, o Deus Todo-Poderoso encarnado em Jesus, estava ali para socorrer uma mulher que já teve 5 tentativas de casamento na vida, nenhuma deu certo. Agora ele está ouvindo dela esse monte de barbaridade. Ouça, por favor, presta atenção nisso e não esqueça a segunda situação desagradável que só acontece quando estamos passando por Samaria. Samaria é aquele tempo na vida que a gente ouve cada besteira e a gente tem que ficar caladinho. Pense num trem ruim. Você fica olhando para certas pessoas e fala assim: eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso desse tipo de gente. Como diz lá na minha terra, esse povo de baixo calão. Essa é Samaria. É aquele momento em que Deus está trabalhando na nossa estrutura. Deus permite, você acredita nisso? Deus permite que pessoas inferiores, medíocres, venham tirar uma com a nossa cara, só para trabalhar no nosso caráter. Samaria é aquele momento na vida em que você ouve cada barbaridade, cada mentira, e você tem que ficar caladinho, quietinho. Eu me lembro de eu vou aqui usar uma ilustração real. Um dia eu fui a Piracicaba, e nesse dia eu fui inclusive de ônibus, de São Paulo a Piracicaba, e quando chegou próximo de Piracicaba, uma tempestade tremenda, uma chuva muito forte, e inclusive naquela região ali de Piracicaba, Santa Bárbara, árvores foram derrubadas, uma tragédia. Indo a Piracicaba, voltando, eu fiquei em Santa Bárbara do Oeste, que é próximo a Piracicaba, e fiquei no hotel. No outro dia, pela manhã, o caminhão da prefeitura estava passando com os seus trabalhadores, da prefeitura, e com umas serras grandes, e eles estavam cortando as árvores no meio, porque, para vocês entenderem, na tempestade, árvores enormes e até centenárias, árvores grandes, quando a tempestade veio, jogou árvores, eu fiquei até observando aquilo, teve árvores que ela caiu, e foi arrancada com raiz e tudo. E a prefeitura, no outro dia, os trabalhadores foram cortando as árvores em pedaços, porque ela caiu inteira. Eu estou indo em direção ao banco. Quando eu chego no banco, vejo o gramado do banco, a grama bonitinha. Eu tirei uma lição ali. Por que aquela árvore tão grande foi arrancada com raiz e tudo, árvores centenárias, com mais de 1 tonelada? Por que a árvore foi arrancada do lugar, cortada em pedaços, e a grama estava verdinha, bonitinha? Sabe qual foi a lição que eu aprendi? É que quando a tempestade veio, a árvore tentou enfrentar a tempestade. O que aconteceu? A tempestade derrubou a árvore com raiz e tudo. A grama, que não é boba, o capim, que não é besta, o que o capim faz quando a chuva vem? Ele deita. Quer um conselho? Seja capim. Quando a tempestade vier, deita. Quando a tempestade vier, fica quietinho. Não se enfrenta a tempestade. Tem gente que é metida à árvore. Não, comigo tem que ser assim. Comigo eu estou com a verdade. Cuidado. A tempestade derruba toda a força que tiver na frente. Seja como o capim. O que o capim fez? A tempestade veio, capim deitou. Quando a tempestade passou, o que fez o capim? Voltou no seu estado original, lavadinho, bonitinho, e só observando as árvores que estavam há muitos anos lá, tudo sendo sepultada. Quer um conselho? Samaria é isto. É o momento em que nós temos que ser igual o capim, ficar quietinho. Você vai ouvir cada besteira, você vai ouvir cada barbaridade, mas tem que ficar
paradinho, tem que ficar quietinho. A terceira coisa, está escrito, verso de número 12, a mulher falando para Jesus: és tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, dessa água que ela estava lá no poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu der, lhe fará nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha mais aqui. Jesus, cansado, porque estava passando por Samaria, ouvindo um monte de besteira, mas na hora certa, ele disse para aquela mulher: esta água que você bebe, você sempre vai voltar nela para beber, porque ela não sacia a sua sede. Mas a água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Sabe o que a mulher disse? Me dá desta água para beber. Mudou o jogo. Presta atenção, você que está me vendo e me ouvindo. A Bíblia diz: a carreira não é dos ligeiros, nem a força dos valentes. Não tenha pressa. O que tiver de ser seu será. Não se apresse. Na hora certa, a verdade vai se manifestar. Você sabia que a verdade precisa do momento certo para se revelar? Às vezes demoram 2 dias, 1 ano, 10 anos. Não sei, mas ela tem a hora certa. Agora, uma coisa boa que acontece, e somente acontece em Samaria, não acontece nem na Judeia, nem na Galileia. Olha o que está escrito. Voltando aqui, no verso de número 6. E estava ali a fonte de Jacó. Sabe o que tinha em Samaria, que não tinha nem na Judeia, nem na Galileia? Conforme o verso 6, a fonte de Jacó. Essa fonte de Jacó era uma herança, na qual Jacó tinha deixado para os seus ancestrais, para as suas próximas gerações. Porém, o herdeiro dela seria José. Mas José foi vendido para o Egito e lá ficou, não voltou. E ali tinha aquela fonte. Então o que acontece? Ali tinha aquela fonte. Presta atenção. Samaria tem uma coisa boa para nós, para nos revelar. Existem bênçãos escondidas que só se encontram em Samaria. Ninguém sabia da importância daquele poço, a não ser o próprio Jesus e a samaritana. Ela tinha aquele poço como um ato histórico apenas, mas Jesus sabia que aquilo era uma herança que tinha ali em Samaria. Ouça por gentileza e presta atenção. No meio desse sofrimento, dessa Samaria em que você está passando, existem algumas coisas boas. Por exemplo, é no momento de sofrimento que nós descobrimos os verdadeiros amigos. Não sei se você já teve essa experiência de quando você está passando por um problema, se revela um amigo que nem você imaginaria que ele era tão amigo. Aquela pessoa que te liga de surpresa: olha, estou sabendo que você está passando por algo, conta comigo. É em Samaria que você descobre o amor de um filho que você não imaginaria que ele te amava tanto. É aquele filho que escolhe ficar do teu lado no momento de uma decisão, no momento da guerra. Guarde isso. Em Samaria, não apenas tragédias, sofrimentos e provações, mas é no tempo de Samaria que descobrimos algumas verdades, algumas coisas boas se manifestam. Quem sabe é o seu filho que você achava que não te amava tanto, mesmo doido ou doida como ele é ou ela é, mas na hora que você mais precisou, foi ele que decidiu a ficar do seu lado. Quem sabe é um amigo que você achava que ele não era tão próximo de você, e no momento da sua Samaria, no momento difícil da sua vida, essa pessoa se dispôs a lhe ajudar. Isso é Samaria. Samaria tem uma fonte escondida e reservada para você. Agora vamos para a conclusão da mensagem. Presta atenção. Ainda no verso de número 6, está escrito: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Ponto. E era isto quase a hora sexta. Espere um pouco. Por que o escritor fez questão de colocar esta frase? Era isto quase a hora sexta. Se já tinha narrado o fato e concluído.
A hora nona, na Bíblia, você tem 2 registros dela, no mínimo. Jesus no Calvário, e era quase a hora nona, aonde ele clamou. E agora nós temos a segunda hora nona, que é esta aqui, quando uma mulher, na hora sexta, próxima à hora nona, consegue uma libertação. Jesus vai até o encontro dela. Decida, qual é a hora nona da sua vida? Presta atenção. Tem pessoas que têm documentos guardados, fotos guardadas, fatos, roupas, de coisas que representam o teu calvário, a hora sexta da tua angústia. E tem pessoas que escondem isso dentro de uma casa, num lugar tão escondido que depois fica com medo, porque não sabe nem onde colocou, com medo de alguém achar. Quer ser livre? Quer ser liberto? Jogue fora tudo que representa a hora sexta do seu calvário. Mude a sua agenda, mude o seu diário, mude o seu escrito de vida. Para que você está guardando as memórias, as coisas que te representam, que te faz lembrar do teu passado, de angústia, de sofrimento? Pelo amor de Deus, faça como este registro aqui. E era a hora sexta, em que uma mulher se encontrou com Jesus e teve uma vida mudada. Sai vasculhando tudo que você tem aí. Roupa, foto, documento, fatos, recordações no seu coração, na sua vida, tudo que te faz ruminar, pensar no teu calvário. Joga tudo isso fora e tenha uma vida nova. Porque Deus não pode abençoar uma pessoa que ainda está sentindo as mesmas dores do passado. Deus quer te dar vitória. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão. E eu vou concluir esta breve reflexão para você, como eu disse no começo, que Jesus usou um pretexto dispensando os discípulos para comprar comida, mas ele não estava com fome. Olha o que aconteceu. No verso de número 27, está escrito assim: E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: Uma comida tenho para comer e vocês não conhecem. Ele não estava com fome. Aquilo foi um pretexto que ele usou para dispensar os discípulos e socorrer uma mulher, tirar ela daquela vida de 5 tentativas e não tinha dado certo. E agora aquela mulher teve uma vida mudada, que saiu anunciando na cidade, se tornou a primeira pregadora, a mulher pregadora de Samaria. Dentro desse momento que você está passando, Deus pode fazer algo extraordinário, mudar a sua vida da água para o vinho. Deus parou tudo neste momento para atender você, para falar com você. E aí, eu quero lhe dizer algo extraordinário. Presta atenção. No verso 43 está escrito: E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia. 2 dias apenas. Eu quero dizer que Deus vai te tirar dessa Samaria. Você não está aí para ficar nessa situação. Você está de passagem. Quem sabe esse é o momento de você dizer para alguém: adeus, Samaria, nunca mais. Aquele que começou a boa obra na sua vida há de terminar. Quem sai da Judeia para a Galiléia tem que passar por Samaria. A Galiléia, para você ter uma ideia, foi o lugar onde Jesus operou o primeiro milagre. E a Judeia era onde os próprios irmãos de Jesus queriam que ele se manifestasse a sua glória. Entre o seu milagre, entre as coisas boas da sua vida, né? Entre as coisas boas da sua vida e a sua realização, existe um preparo, é chamado Samaria. Vou repetir: entre as coisas boas que você tem e a sua realização, é necessário passar por Samaria. Mas eu quero lhe garantir, Samaria é somente uma estrada, não é um local de residência. Mude de vida.
Deus quer te tirar de Samaria. Eu sei que você está cansado, cansada. Sei com certeza que a sua vontade é de agredir, de fazer besteira, de se revoltar, porque está sendo humilhado ou humilhada por pessoas que você nem imagina que iria te fazer tanto sofrer. Mas Deus está levantando pessoas nesse momento tão difícil para te dar uma vida nova. Que Deus te abençoe. E eu quero lhe dizer, é muito bom lhe encontrar na Galileia. Muito obrigado.